Imagine olhar para o céu e de repente ver algo que mais ninguém vê. Não são luzes, não são sombras, são códigos, símbolos, linhas geométricas pairando no ar, como se a própria realidade estivesse a ser escrita à sua frente. Durante séculos, relatos como este foram ignorados, ridicularizados ou explicados como alucinações. Mas a história muda quando encontramos estas mesmas descrições em textos de xamãs, místicos e sociedades antigas. E muda muito. Imagine, por um breve momento, perceber que existe uma estrutura invisível a sustentar tudo. Uma rede de padrões, né, como se o universo fosse um imenso organismo matemático e que poucas pessoas, por alguma razão desconhecida, conseguem ver para além do véu. Mas será que isto é realmente possível? Ou melhor, por que apenas algumas pessoas veem estes códigos? Para entender este fenômeno, precisamos de revisitar tradições milenares. Entre os povos xamânicos da Sibéria, da Amazônia e das Américas, há relatos de iniciados que, após certos rituais, começavam a ver linhas de luz a atravessar o céu, geometrias flutuantes ou símbolos vivos que conectavam o Sol, a Lua, as estrelas e até as montanhas. Eles chamavam a isto de a linguagem da criação. Nos textos védicos da Índia encontramos algo parecido. A ideia de que o universo é sustentado por um tecido vibracional chamado Rita, uma ordem cósmica que só era percebida por poucos. Quem a via era considerado alguém que despertou para o real. E no Egito Antigo, os sacerdotes descreviam que iniciados podiam ver a escrita de Thoth no céu, uma matriz luminosa que continha as fórmulas da vida e do destino. Hoje, nós chamamos a isto de mito. Mas e se não for? Os relatos modernos são ainda mais curiosos. Pessoas comuns, professores, motoristas, adolescentes, dizem acordar um dia e notar padrões luminosos no firmamento. Alguns veem estes padrões apenas ao amanhecer, outros só depois de períodos intensos de meditação, doenças profundas ou experiências emocionais extremas. Muitos descrevem linhas de código que se movem como serpentes de luz, números que não pertencem a nenhum sistema conhecido ou símbolos que lembram runas e linguagem binária ao mesmo tempo. A ciência tenta explicar isto como artefatos visuais, enxaquecas, fotopsias ou reflexos na retina. E claro, em muitos casos pode ser apenas isso. Mas existe um detalhe que intriga os investigadores alternativos. Pessoas de culturas completamente diferentes veem padrões quase idênticos, sem nunca se terem conhecido, sem terem lido as mesmas coisas, sem qualquer ligação aparente. Como é possível que símbolos tão semelhantes surjam espontaneamente em momentos tão distintos da história humana? Alguns estudiosos esotéricos afirmam que essas pessoas estão a aceder a algo chamado camada informacional do céu, uma espécie de interface entre o mundo físico e a estrutura energética que sustenta a realidade. Seria como olhar para o código-fonte da existência por alguns segundos. Segundo esta visão, o céu não é apenas um espaço vazio. Ele é um espelho vibracional que reflete a consciência. Quando alguém começa a sentir mudanças internas profundas, um despertar espiritual, uma expansão da percepção, uma quebra de padrões, o véu que separa a mente comum da mente desperta pode rasgar-se. E quando isso acontece, o mundo muda literalmente. Os xamãs dizem que estes códigos não são para ser lidos como palavras, mas sim sentidos. Eles representam fluxos de energia, caminhos de decisão, estados de espírito e possibilidades futuras. Alguns acreditam que ver os códigos significa que a pessoa está prestes a atravessar um portal de consciência, uma transformação inevitável. Mas também existe um lado perigoso. Em certas tradições, ver códigos no céu é um sinal de que a pessoa está a entrar em contato com estruturas de energia que não controla. É como tocar num software antigo e poderoso sem saber programar. A mente pode expandir ou fragmentar-se. Por isso, nas tradições antigas, apenas os iniciados treinados tinham acesso a este nível de visão. Hoje, porém, ninguém treina, ninguém prepara. E mesmo assim, algumas pessoas começam a ver espontaneamente. O que é que isto significa? Estaremos a passar por uma mudança coletiva na consciência humana? Ou apenas um pequeno grupo está a viver o prelúdio de algo maior? O mais impressionante é que, quando questionadas, estas pessoas descrevem uma mesma sensação. Não é um aviso, nem uma profecia. É como se o universo estivesse a dizer: aqui está a estrutura. Tu fazes parte dela.
Talvez estes códigos sejam apenas o eco da mente a tentar dar forma ao invisível, ou talvez sejam pistas, fragmentos da linguagem que molda todos os mundos. E se isso for verdade, uma pergunta permanece em aberto. Por que agora? Por que tantas pessoas estão a começar a ver aquilo que sempre esteve lá, escondido a céu aberto? Talvez a resposta seja simples. A realidade nunca esteve em silêncio. Menos nós é que não sabíamos ouvir. E aqueles que veem códigos no céu, talvez estejam apenas a ver o universo a falar pela primeira vez. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se gostou deste tema, deixe o seu like e subscreva o canal para mais mistérios como este. Até a próxima!